E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Já falamos sobre a Idade Média, a gente vai voltar a falar sobre a Idade Média, até porque tudo que a gente falou até agora é da Idade Média, é no período de desenvolvimento do Império Bizantino, a divisão do Império Romano, do Ocidente, do Oriente, a cisma da Igreja Católica, que dividiu entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica e a Igreja Apostólica Ortodoxa, que tem influência nos nossos conceitos e até hoje, né, essa cisma, essa divisão, ela existe, com grandes diferenças entre as duas religiões. E agora a gente vai falar sobre o declínio da Idade Média, já caminhando para uma nova era que já influencia muito a nossa vida e como a gente hoje trabalha e vive. Então a gente vai entender um pouco como foi o declínio da Idade Média. Já lembramos que a Idade Média começou o seu declínio ou fortaleceu o seu processo de transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna já no início do século XIV. Inclusive o século XIV é um século tenso, 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 tenso. Teve morte, teve bagunça, teve guerra. Inclusive alguns historiadores, alguns estudiosos e até católicos da época dizem que era um apocalipse, porque os quatro cavaleiros estavam soltos por aí. A guerra, a morte, a fome e a peste. Então teve tudo isso nesse período. Parece 2020? Parece, mas, né, acho que foi mais tenso naquela época. Fica aí pra gente analisar, fazer esses dois comparativos. E como eu posso entender isso, professor? Vamos falar agora. Então, assim, o que contribuiu quando eu falo de declínio é queda, é tipo assim, tipo, puff no chão. É o enfraquecimento do período medieval, que baseou-se em alguns pilares e alguns acontecimentos muito importantes. Então, o primeiro foi de 1337 a 1453, anote isso aí, a Guerra dos 100 Anos, que exatamente, a guerra durou 100 anos, um século. 1334 a 1453, que foi uma guerra travada entre França e Inglaterra, em busca da região dos Flandres, né, Flandres, que é uma região rica, e isso já mostra o processo de desenvolvimento que já se iniciava na Europa. Então, teve um grande período na Europa, nesse período das grandes colheitas do povo feudal, das fazendas feudais, e houve um sobreexcesso de alimentos. Como assim? Sobrou. E o que aconteceu? Começou-se a comercializar esses alimentos. As cruzadas também ajudaram nesse processo, o que tornou popular a comercialização. E esses populares, eles se organizavam em feiras às beiras, às margens de castelos ou em cruzamentos de estradas. E essas feiras aí, com pouco, esses feirantes, esses burgos, começaram a se desenvolver. Melhor, esses feirantes começaram a se desenvolver, construíram nesses lugares prédios com um padrão muito comum hoje em dia, que é o primeiro andar a loja e o segundo andar a casa deles. E aí esses ajuntamentos comerciais começaram a ser chamados de burgos, que deram origem às primeiras grandes cidades. Então a gente tem várias cidades da Europa hoje que iniciaram desse processo. E dentro desse processo de burgos, quem eram os vendedores, quem eram os comerciantes, eram chamados de burgueses. Daí surgiu uma classe, a burguesia, que foi fundamental no processo de desenvolvimento da Europa, de quebra da Idade Média, para o início do período do Renascimento comercial, que é o que já está começando agora. Ou seja, houve uma migração das regiões rurais, que já estavam em declínio, para as regiões urbanas. Então, começa então o desenvolvimento de cidades. Lembra que no início da Idade Média houve o inverso disso, o êxodo rural, ou seja, as pessoas fugiram para o campo, agora elas estão fugindo do campo e indo para as cidades. E aí a gente tem um desenvolvimento, porque desse período a burguesia vai
vai começar a ter um grande poder econômico. Lembra daquela história na Idade Média? Se você nascesse nobre, ficaria nobre até morrer. Se você nascesse camponês pobre, a tendência é que você seria camponês pobre até morrer. A burguesia quebra isso, porque eram camponeses, eram pessoas pobres, mas que tiveram ascensão econômica. Então a gente já vê uma mudança nesse sistema. Isso vai quebrando os paradigmas da Idade Média. Tanto é que a burguesia vai iniciar processos muito interessantes, como os bancos, a criação dos bancos, as bancas, né, que daí deram nome depois aos bancos, a desenvolvimento monetário, ou seja, as moedas começaram a surgir nesse período, e também as escolas, as universidades. Por quê? Porque os burgueses precisavam passar os seus ensinos de ofício para seus filhos. E aí a gente inicia um processo interessante que contribuiu para o declínio da Idade Média, mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo.